Olá, pessoal, tudo bom? Bem, já que a nossa prova foi adiada, o que que a gente pode fazer? Isso mesmo, estudar. Vamos lá. Vamos continuar aqui o eixo temático 5, direito do trabalho, entrar nessa parte de princípios e fontes do direito do trabalho. Eu achei aqui algumas questões que eu achei bem interessantes. E dá para a gente dar uma estudadinha, dá para a gente dar uma revisada nesse assunto, que é um assunto extremamente extenso. Tem mil coisas ali, tem milhões de princípios. Então, vamos pegar em alguns aqui, vendo item a item, para poder entender melhor essa dinâmica e, quem sabe, claro, alcançar o nosso cargo ali tão almejado de auditor fiscal do trabalho. Pessoal, essa questão aqui, ó, da Sesgran Rio, tá? Tomei esse cuidado, só trazer questões da Sesgran Rio, que é para ver a forma que essa banca pensa, a forma que ela pode pedir esses princípios. Então, vamos lá. A obrigação de pagamento de horas extras a todos os empregados que não possam ser qualificados como ocupantes de cargos de gestão ou exercentes de atividades externas, nos termos do artigo 62 da CLT, é um exemplo da aplicação do princípio da norma de hierarquia, primazia da realidade, irrenunciabilidade de direitos, prevalência da norma mais benéfica ou da continuidade da relação de emprego, pessoal. Então vamos lá. Antes de falar de cada um desses itens, vamos ver aqui o artigo 62 da CLT, que diz o seguinte: define em quais situações o empregador não é obrigado a pagar hora extra e adicionais noturnos para o colaborador. São eles: atividades externas incompatíveis com a fixação de horário de trabalho e cargos de confiança e teletrabalho. Beleza? Então, vamos voltar aqui na nossa questãozinha. Bem, pessoal, no direito do trabalho, o princípio da norma de hierarquia estabelece que as normas e os instrumentos jurídicos relacionados ao trabalho devem ser aplicados de acordo com a sua posição hierárquica dentro do sistema normativo trabalhista. Isso significa que as disposições contidas em normas superiores, como a Constituição Federal, Convenção de Acordos Coletivos, têm a prevalência sobre as normas inferiores, como leis ordinárias e regulamentos em caso de conflito, certo? Assim, a aplicação desse princípio garante a coerência e a validade das relações trabalhistas, assegurando a proteção dos direitos dos trabalhadores de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Já o princípio da primazia da realidade é uma diretriz do direito do trabalho que estabelece que a verdadeira natureza de uma relação de trabalho deve prevalecer sobre a sua forma jurídica. Em outras palavras, a forma como as partes estabelecem o contrato de trabalho não pode mascarar a realidade da relação empregatícia. Se houver divergência entre o que está formalizado no contrato e o que de fato ocorre na prática, prevalecerá o que efetivamente acontece, visando garantir os direitos trabalhistas e evitar abusos por parte dos empregadores. Já o princípio da irrenunciabilidade de direitos no direito do trabalho afirma que os trabalhadores não podem renunciar de forma total ou parcial aos direitos previstos em leis, convenções coletivas ou contratos de trabalho, mesmo que concordem com isso. Essa medida visa proteger os trabalhadores de possíveis abusos ou exploração por parte dos empregadores e garantir que normas mínimas de proteção sejam sempre respeitadas, mesmo que haja acordo entre as partes. E essa é a nossa alternativa correta. E D. Princípio de prevalência da norma mais benéfica estabelece que, em caso de conflito entre diferentes normas trabalhistas, deve ser aplicada aquela que seja mais favorável ao trabalhador. Isso significa que, quando há divergência entre normas legais, regulamentares, contratuais ou coletivas, a que concede maior benefício ao empregado deve ser adotada, garantindo a proteção e o fortalecimento dos direitos trabalhistas. Esse princípio busca assegurar a equidade e a justiça na relação do trabalho, priorizando o bem-estar e os interesses dos trabalhadores. E aí, pessoal,
O princípio da continuidade da relação do emprego estabelece que, uma vez estabelecido o vínculo empregatício entre um trabalhador e um empregador, presume-se que esse vínculo irá perdurar de forma contínua, salvo nos casos previstos em lei. Isso significa que a relação de trabalho não deve ser interrompida de forma arbitrária ou injustificada, garantindo a estabilidade e a segurança do emprego para o trabalhador. Esse princípio visa proteger os trabalhadores contra demissões injustificadas e proporcionar-lhes uma maior previsibilidade em sua vida profissional, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. A obrigação de pagamento de horas extras a todos os empregados que não possam ser qualificados como ocupantes dos cargos de gestão ou exercentes de atividades externas, nos termos do artigo 62, é um exemplo da aplicação do princípio da irrenunciabilidade de direitos. Alternativa C. Outra questão. Essa questão aqui é da Cisgran Rio também, é de 2018. Infelizmente não achei, né, a parte de auditor, mas vamos ver aqui uma prova de direito. E a questão é a seguinte: a CLT, ao prever que os incidentes de processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias, somente em recursos de decisão definitiva traduz o princípio da irrecorrigibilidade definitiva, imediata, posterior, eventual ou projetada. E aí, pessoal, esse princípio da irrecorrigibilidade imediata das decisões interlocutórias está no artigo 893, parágrafo 1º da CLT, e afirma que os incidentes de processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. Então, alternativa B. Então, o princípio da irrecorrigibilidade imediata. Beleza? Então, essa é a alternativa correta. Tem bastante questão que trata de princípios? Tem, mas são tão vagas, tão gigantes esse mundo do direito, que eu trouxe essas duas aqui bem pontuais para a gente não passar por cima de nada e continuar os nossos estudos aqui. Tive que ficar mais ou menos umas 2 semanas parada, porque eu peguei uma doença, outras pessoas da minha família também adoeceram, e com essa história de prorrogarem a data da prova. Então, a gente continua aqui estudando juntinhos para terminar o eixo temático 5 e, quem sabe, se der tempo, até fazer um resumo dos outros eixos temáticos. Por que não? Não é mesmo? Isso aí, pessoal. Quer esse material com tudo que eu falei, com tudo que está escrito, com os links, enfim, as provas, entra na área de membros e eu vou explicar como que você vai fazer. Muito obrigada e até a próxima aula.